Vou-vos confessar, chego à conclusão, depois de ver as notícias nos últimos minutos, ligo a televisão e deparo-me com alguns debates e notícias assim, cantadupa, e chego à conclusão que afinal isto existia uma forma simples de resolver o problema do mundo para esta gente que está a fazer comentário televisivo, que era acabar com a direita. Acabar com a direita, porque isto o perigo e o problema acontece sempre no final. É sempre a extrema-direita, a direita radical, a direita populista, o perigo do populismo, o perigo destas medidas que se alastraram pela Europa fora, que são países liderados por perigosíssimos extremistas da direita, que o perigo que a última declaração que eu havia, agora com Bernardino Soares e Miguel Relvas na CNN, era de que a determinada altura diziam que Donald Trump ganhando nos Estados Unidos, vamos ter aqui um problema gravíssimo, eventualmente uma guerra civil, dizia o jornalista da CNN, problemas sérios a nível da saúde, deportações, e depois até foi Bernardino Soares a relembrar que o maior número de deportações que existiram até hoje nos Estados Unidos até foram feitos por Barack Obama. Portanto, pasme-se ser Bernardino Soares a dizer isto. E aqui pelo meio era o perigo de o posicionamento da Europa em relação a tudo isto e como é que será se Donald Trump ganhar ou não ganhar. Eu queria recordar que, e não sendo este o tema principal do vídeo de hoje, eu queria relembrar que uma das estratégias que está em cima da mesa por Ursula von der Leyen do próprio Parlamento Europeu é uma coisa chamada autonomia estratégica aberta, que redefine quem são os parceiros preferenciais da Europa a nível económico. E isto tudo surgiu depois da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, de termos definido que a questão da autonomia estratégica, nomeadamente na área do gás natural, ditaria que a Europa tinha que se preparar para o futuro, e esta autonomia, ao invés de apostar na reindustrialização da Europa e de tornar a Europa mais robusta, com Estados mais robustos e competentes entre si, aquilo que decidiram fazer foi, a nível do mercado, abrir ao mercado da Mercosul, que não tem propriamente a melhor competência e capacidade, nem os produtores lá são alvo da fiscalização e das regras apertadas que são na União Europeia, e por isso podemos estar a importar materiais de muito mais baixa qualidade, prejudicando essencialmente e principalmente no setor primário aqueles que são os produtores europeus, não obstante na indústria pesada na Europa e determinando que devemos definir quem é o nosso parceiro estratégico, abrindo portas à China, que é um regime totalitário, e portanto há aqui alguma coisa que está confusa na cabeça desta gente e com estas questões. Mas hoje é também o dia em que nós chegamos à conclusão que os dois partidos da esfera governativa estão ali do centrão, e como André Ventura disse, voltámos ao centrão agora com o PS-PSD, andam numa ebulição, numa guerra interna que é uma coisa completamente surreal. O Partido Socialista a tentar queimar completamente o Presidente da Câmara de Louros porque votou uma proposta apresentada por mim, neste caso uma proposta trabalhada pelo Partido Chega em Louros, grande trabalho feito pela Concedia, pelos deputados municipais, pela equipa que temos trabalhado em conjunto em Louros, apresentou uma excelente recomendação, que acabou por gerar aqui um broado de 3 ou 4 dias. Aquilo que se percebe, essencialmente, não é o facto de Ricardo Leão ter dito aquilo que o Chega também diz. Aquilo é uma guerra interna do Partido Socialista, e só aqui para a gente, basicamente, o que se passa é que o presidente da FAU, que agora é Ricardo Leão, que é a Federação da Área Metropolitana de Lisboa do partido, é ele que a partir de agora tem a competência de indicar quem são os deputados do Partido Socialista nas próximas eleições legislativas. É ele que tem a responsabilidade de indicar quem é que são os candidatos a presidentes de Câmara, e por isso aqueles que não estão alinhados com ele aproveitaram de imediato para vir pedir o pescoço de Ricardo Leão. Para mim, estou muito tranquilo em relação a essa questão, porque ficou provada uma coisa em Louros. Em Louros só existe uma oposição, só existe alguém que apresenta propostas construtivas, é o Partido Chega, quer nas Assembleias de Freguesia, quer na Assembleia Municipal, quer na variação. Depois vem ali com a treta, que isto é inconstitucional, etc. E a Chance Simões ontem rasgou-os todos e apresentou. Foi preciso vir um tipo do PS para os rasgar todos a dizer que aquilo que estavam a dizer era completamente ridículo, porque não só a Constituição não entra nestas questões porque tem a autonomia do poder local, como o próprio Código Civil prevê estas sanções, como o regulamento que atualmente está em vigor
tem também uma previsão de sanção se não existir o cumprimento de direitos cívicos ditos normais, e, portanto, aquilo que nós fizemos foi tentar regulamentar de uma forma mais eficaz e que não fosse dada a abrangência tão lata àquilo que estava exposto. Bom, mas isso já falámos, já demos para este peditório ontem. Eu hoje queria continuar aqui com esta questão do perigo da extrema-direita. Recordam-se na altura do debate para as legislativas entre Luís Montenegro e André Ventura, que Luís Montenegro considerava inaceitável a questão da greve dos polícias e até da filiação partidária dos polícias, como se os polícias fossem os atrasados mentais, que a partir do momento em que estão filiados num partido ou que têm direito à greve, significa que não vão fazer mais a garantia da ordem pública. Portanto, nós preocupamos-nos muito mais a limitar os direitos dos polícias do que propriamente a limitar os direitos dos ladrões, como nós estávamos a tentar fazer, ou dos bandidos, como estávamos a tentar fazer em Loures. Mas esta questão toda, que agora já está o PSD a fazer o mesmo que o PS é a fazer a folha a Ricardo Leão. Problema deles. Agora aparece o PSD a fazer a folha, aparecia ainda há bocado Miguel Relvas, ex-ministro dos governos do PSD, a fazer a folha à ministra Margarida Blasco, por causa das declarações, porque claramente ela vem desautorizar aquilo que Luís Montenegro disse no debate com André Ventura, e Margarida Blasco vem dar razão na possibilidade de sentar à mesa com os profissionais ou com os sindicatos da polícia para falarem desta situação da greve. Eu queria apenas deixar, e já que estamos numa fase de andarem todos aí aos gritos, que a Constituição é essa que o Chega já disse que precisa de ser revista. No mandato anterior o processo não se concluiu porque o governo foi ao chão em consequência de um processo de corrupção que parece que nos esquecemos completamente disso, ou de indícios de corrupção, porque havia notas espalhadas pelas caixas de vinho do gabinete do Vítor Scária, que era o chefe de gabinete de António Costa, que entretanto António Costa demitiu-se, fez o espalhafato todo, com o apoio de Marcelo e tal, puma, e lá está António Costa no Conselho Europeu com o apoio de Luís Montenegro. Só vincar isto, que é para ver se não nos esquecemos todos do que andamos aqui a dizer. Mas já que anda toda a gente aos gritos com a Constituição, dizer o seguinte: no artigo 57º da Constituição diz direito à greve e proibição de lockout. É garantido o direito à greve, no seu ponto número 1. Ponto número 2. Compete aos trabalhadores decidir o âmbito de interesse a defender através da greve, não podendo a lei limitar esse âmbito. A lei define as condições de prestação durante a greve dos serviços necessários a assegurar, desculpem que isto está a passar, a manutenção dos equipamentos e instalações, bem como os serviços mínimos indispensáveis para ocorrer à satisfação das necessidades da função. Meus caros, vamos ver se nos entendemos. A Constituição permite o direito à greve. Em momento algum, a PSP não são militares. A GNR eu ainda poderia interpretar com o facto de serem considerados militares. A PSP não é. Porquê que a Polícia Judiciária tem direito à greve e a PSP não tem? Porquê que os guardas prisioneiros têm direito à greve e a PSP não tem? São polícias também, são órgãos de polícia criminal. O não direito à greve da PSP está inscrito no regulamento interno da PSP. O regulamento interno da PSP não se pode sobrepor à lei geral e, neste caso, à lei constitucional. Ponto final, parágrafo. Aliás, vamos fazer aqui uma comparação assim à maluca, como quem não quer a coisa. Estes tipos gritam constantemente que o regulamento municipal de habitação nunca se poderia sobrepor à Constituição, sendo que não se sobrepõe, mas é o grande foco deles. Não poderia existir isto, mas depois permitem que o regulamento interno da Polícia de Segurança Pública se sobreponha à Constituição do direito à greve. Portanto, paremos com estas brincadeiras e entendamos de uma vez por todas que, obviamente, a PSP tem direito à greve, porque, caso contrário, estão a retirar àqueles homens e àquelas mulheres um direito consagrado na Constituição. E isto não faz sentido nenhum. Para terminar com este vídeo, para tentar que não seja muito longo, que os últimos tenham sido um bocadinho mais longos, apenas dizer-vos o seguinte: eu continuo a dizer, nós somos o mal e os culpados de tudo e mais alguma coisa. O governo espanhol, Pedro Sánchez, aquele parolo que depois de não ter ganho as eleições para constituir governo, teve que fazer uma coligação tão abrangente que inclui separatistas, independentistas e terroristas para conseguir agarrar-se ao poder típico do Partido Socialista Operário Espanhol, e sendo que se o problema é aqui ao lado, poderíamos dizer, não é nada connosco, não, a realidade é que é. A realidade é que nós vimos o desastre humano que ali está a acontecer
E este sujeito veio dizer que aquilo que aconteceu em Espanha, da forma como foi recebido, foi porque os movimentos de extrema-direita se organizaram para receber mal os reis e a receber mal o chefe do governo de Espanha. Uma vez por todas, as notícias que vêm a público demonstram, e principalmente as primeiras declarações de Pedro Sánchez, depois de acontecer aquela calamidade, que é um desastre humano, que todos olhamos para aquilo e aquilo é de lamentar. Pelo meio andam lá os famosos imigrantes que são precisos para vir trabalhar para a Europa, a sacar tudo e a fazer pilhagem a tudo, a roubar tudo o que vem. São os vídeos que vêm a público. Mas voltando a Pedro Sánchez e ao perigo da extrema-direita, basicamente Pedro Sánchez faz uma declaração ao país a dizer que se ainda não tinha enviado meios para Valência tinha sido porque ainda não tinham pedido. Ao parolo. Bastava ver as televisões e perceber que obviamente aquela gente estava desesperada, que o que estava a acontecer era um problema gravíssimo, que precisavam as pessoas de ajuda, de toda a ajuda humanitária, e que todos os braços eram poucos para tentar salvar vidas e ajudar aquelas pessoas. O governo ter ficado de mãos e braços cruzados, obviamente só poderia ser recebido como foi recebido, da forma que o povo de Valência o recebeu assim que chegaram ao local. Foram chamados e apelidados de assassinos e levaram com lama na tromba. Porque não há outra forma de vocês entenderem de uma vez por todas que as pessoas estão cansadas. Não é só em Portugal, não é só em Espanha. Não há um governo socialista ou comunista no mundo que resolva o problema das pessoas, porque nos últimos dias nós deixámos de falar e parece que desapareceu o problema que se vive na Venezuela, o problema que está espalhado e enraizado nesta cultura socialista de miséria para dar ao povo e de desgraça alheia, porque é isto que resulta sempre, mas sempre que os socialistas e que os comunistas tomam conta do poder. Portanto, não vou dizer que foram poucas as que caíram no chão, para não dizerem que, obviamente, nós estamos a instar à violência, mas o que é realidade é que eu acho que tu foste recebido de uma forma ainda muito simpática e muito cordial pelo povo de Valência, depois das informações que fizeste e o facto de teres deixado as pessoas à sua mercê e à sua sorte, sem que contribuísses com absolutamente nada e não ajudasses para nada nem ninguém. Se isto tem sido com um conjunto de imigrantes, meus senhores, neste momento lá estavam todos num aparato tremendo a fazer votos daqui e dali. Ursula von der Leyen já tinha disponibilizado uma verba especial através do Parlamento Europeu e apelava ao Parlamento Europeu que respeitasse uma decisão da Comissão, e lá vinha aqui uma magote de dinheiro para tentar salvar aquelas pessoas que perderam tudo e que estão à sua sorte praticamente sozinhos. Uma última palavra, grandes portugueses que lá estão a ajudar nessa missão. Felizmente os reis de Espanha tiveram a postura correta de os cumprimentar e saudar ao povo português através deles. Muito obrigado a eles. Em relação aos outros, o mínimo que podiam fazer era, assim que o assunto esteja minimamente encaminhado, façam uma pasta de transição e ponham-se a andar, porque nem sequer deviam ter tomado posse em Espanha depois de terem constituído um governo com partidos independentistas, separatistas e terroristas. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.